Muita paz, povo de Deus, muita paz, povo da esperança, muita paz, nação santa, povo separado, que vai morar no céu. Noite de segunda-feira, e nós chegamos aqui para uma palavra de Deus, para um momento onde eu creio, aleluia, que o Senhor Jesus tem preparado para a minha vida, para a tua vida, algo tremendo, algo, aleluia, que venha verdadeiramente nos edificar, nos fortificar, e nos unir mais no amor do Senhor Jesus. Amém? Queridos, em todo tempo, a palavra de Deus tem moldado as nossas vidas. Nós somos aprendizes todos os dias, aleluias, desse Cristo maravilhoso que é o eterno professor, aleluias, através do amado Espírito Santo. O Espírito Santo que muda a minha história, muda a tua história, que mudou a história de muitos homens no passado que fizeram proezas. Quando nós abrimos o livro de Hebreus, aleluia, ali o capítulo de número 11, e vimos os heróis da fé. É maravilhoso saber que eu e você também estamos escritos no livro da vida, estamos escritos no livro da história de Deus. Deus nos chamou, nos tem preparado, nos tem moldado. Aleluia. Nós podemos criar tantas coisas, mas o evangelho simples, o evangelho da cruz, ele é mais gostoso. O evangelho da cruz, ele é maravilhoso. Aleluia. E é este evangelho que nós temos propagado, divulgado ao decorrer de muitos anos. Um evangelho pleno, um evangelho que não tem, aleluias, duas faces. É o evangelho de Cristo, é um só, aleluias. E é através deste evangelho que eu continuo, dia após dia, aleluias, anunciando a palavra, anunciando a volta de Jesus, anunciando que é maravilhoso nós vivemos com esse Deus, com esse Cristo, com esse amado Espírito Santo. Então, aleluias, louvado seja, andará sui manasse, amanta, labassúria, esse Deus maravilhoso. Engrandecido seja o Senhor Jesus através de nossas vidas. Minha amada esposa, irmã Isabel, está aqui conosco, aleluias. Deus abençoe, Deus prospere, Deus ilumine grandemente a vida da minha esposa, fiel companheira, amiga, que tem aí comigo caminhado, aleluia, na dimensão da obra chamada Evangelho. Dias de angústias, dias de dor, dias de sofrimento, dias de muita chuva, muito frio, muito calor, e nós, aleluia, continuamos propagando, divulgando, andará bassuma na bassévia flácia, este evangelho tão lindo, este evangelho tão maravilhoso, que Jesus um dia colocou ao meu coração, aleluias, de levar a mensagem. Deus continua falando comigo, Deus continua me mostrando, aleluias, que nós somos lâmpadas vivas tiradas do altar, aleluias, a ser luz no mundo que jaz em trevas, no mundo que jaz no maligno. Irmão Jair Duarte, Deus abençoe. Senhor, irmã Esther, irmão Gabriel, Deus abençoe, aleluias, grandemente as vossas vidas. Andassui, amar, remandasse, alabraçura, a maior glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos felizes, porque até aqui nos tem fortalecido o Senhor. Eu quero, aleluias, antes, aleluias, entrar na mensagem, eu quero propagar uma vez mais, aleluias, que esta obra, ela conta com você. Eu tenho aqui uma Bíblia e eu preciso que você me ajude. Rapaz, é meio difícil a gente tá cada live pedindo, mas faz parte da caminhada. Se você me ajudar, eu consigo ir mais longe. Se você ofertar, eu consigo ir mais longe. Entende, irmãos? Nós não temos uma igreja, uma grande membresia que nos dê dízimo, nos dê oferta, não, irmãos.
eu tiro às vezes de mim para doar, para dar, porque é o que Jesus manda. Aleluia. E eu quero então nesta noite deixar um apelo a você, você que sentir no coração de ofertar a luz do ministério, me chama no privado, você tem meu telefone, você é meu amigo, você conhece a minha índole, e eu tenho falado, eu quero abrir uma porta na tua vida, você abençoando, você será abençoado, aleluia, você não vai reter, você vai trazer a chuva, você vai trazer a bênção para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios. Amado, Deus não fica devendo nada para ninguém, mas a Bíblia diz que aquele que semeia, ele vai colher. Então, a tua semeadura, ela vai gerar uma bênção grande na tua vida, eu creio assim. Então, eu preciso da tua ajuda, precisamos de Bíblias, precisamos de cestas básicas, e eu quero que você me ajude. Então, você pode me chamar no privado, pastor, eu quero ofertar. Não deixa o diabo endurecer o teu coração, não deixa o diabo roubar a tua bênção. Eu só quero ser uma bênção na tua vida, você vai ser uma bênção de pessoas que você nem sonha. Aleluia. Você vai estar cooperando, amém? Aleluia. Queridos, aqui estão os nossos cadernos de oração, nós continuamos orando. O caderno de oração, muitas pessoas doentes, enfermas, e também o caderno daquele que tem me ajudado. Aqui está o caderno do dizimista, do ofertante, daquele irmão que tem cooperado comigo. Aleluia. Então você pode mandar, envia, não importa o valor, irmão. Envia a tua oferta. Eu só quero que você seja abençoado. Aleluia. Porque uma coisa, irmão, o que me mantém vivo é o meu caráter, é a minha personalidade. O que me mantém vivo é a pessoa, aleluia, que eu sou. Aleluia. Não é os meus talentos, não. Aleluia, porque o talento, a unção, ela leva um nível. Mas o que me mantém no nível, irmão, é o caráter, é a personalidade. Amém? Aqui está aquele irmão que fez a campanha 12 dias por 2 meses. Nós não paramos de orar, irmão. Então, todos os dias, a tua casa está sendo abençoada. Mas as pessoas veem, pastor, eu estou na luta, estou na prova, então abra a porta, oferta. Fala com Deus, Senhor, eu vou ofertar. Mas eu quero, Senhor Jesus, pedir que o Senhor me dê uma prova do teu amor no ministério desse homem. Eu quero que o Senhor me abra uma porta abençoada. Entende? Não é um toma lá da cá, mas Deus ama aquele que faz o voto, que faz o propósito. A luz, Deus gosta que você mexa com ele. E é isso que eu estou dizendo. Ei, Jesus diz da sua porta. Então você pode cooperar, você pode ajudar com esta obra em nome de Jesus. Eu espero ainda hoje uma cesta básica. Eu preciso para ajudar alguém. Aleluia, amém? Então envia para nós e nós vamos, aleluia, estar abençoando alguém. Alguém vai receber, uma família que precisa. E principalmente os domésticos da fé. Entende, irmão? Não é a saia dando a torre, não. É um investimento na obra de Deus. Eu acredito que você será grandemente abençoado. Então você pode cooperar com o pastor Antônio, se assim você sentir no teu coração, né? Aleluia. Queridos, nós estamos em oração, nós estamos consagrando. Daqui a pouco nós vamos para o campo. E quando nós for para o campo, coisas grandes vão acontecer. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus, né, irmão Jair? Ele vai, aleluia, preparar, aleluia, o de melhor, eu creio, aleluia. Laço e mandasse a mandarabaçu. Nós vamos orar, mas antes da oração, aleluia, eu quero ler um trecho da palavra do Senhor. Aleluia. Que maravilha. Estamos desde a madrugada acordados. Aleluia. A madrugada passada. Aleluia. E o nosso envolvimento é com o dono desta obra. Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus opera. Queridos, Atos capítulo 13. Irmã Marilda, um abraço ao irmão Adão. Deus abençoe grandemente. Irmão Paulo Buchar, lá em Caxias do Sul. Deus abençoe, irmão Paulo, senhor. E aí, taxista na cidade, trabalhador, homem que vira Caxias de ponta a ponta. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o seu trabalho, a sua caminhada aí em Caxias do Sul. Amém, irmão Paulo? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia. A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Aleluia. Quero que você memorize esse versículo. Nós vamos estar falando no decorrer da mensagem a respeito, aleluia, da grandeza do nosso Deus. E na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo.
servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, disse o Espírito Santo, apartai-me, ou separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Depois, então, de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Aleluia. E assim esses, mandasse a mandarabassúria, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aleluia, oh glória. Chegaram a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Aleluia. Veja bem, meus amados irmãos, o Espírito Santo ordenou, depois de uma imposição de mãos, depois de falar, aleluia, as missões, aleluia. E é isso que eu e minha esposa falávamos hoje a respeito da caminhada, da missão, aleluia, Lamas, do rei Mandácia. Mas é preciso que você nos ajude, meus irmãos, aleluia, para nós acampar, sairmos e podemos ficar 45, mês, 60 dias, quem sabe até 90 dias num lugar, para granjear almas, aleluia. Veja quanto é difícil nós sair de nossa casa, do nosso conforto, aleluia, do nosso bem-estar, para fazer a obra, mas eu preciso que você me ajude, eu preciso de Bíblias, eu preciso da manutenção para nós poder fazer. Eu não preciso de igrejas, porque quem está dentro da igreja já foi alcançado e sabe, aleluia. Nós precisamos ir a outros lugares, alemão, Saramanto demandasse a canta lavassura. Eu vou fazer um exemplo aí no Rio Grande do Sul, aleluia. Nós estivemos, eu e minha esposa, aleluia, numa região bastante delicada, lá na cidade de Cruz Alta, uma região onde, aleluia, Satanás, as trevas, lá estão, aleluia. Tem igrejas lá, aleluia, mas lá o que impera é o Satanás. Até a rua para caminhar são valetões. A polícia não pode entrar lá correndo. A polícia não pode entrar lá de qualquer jeito, aleluia. Entende, meus irmãos? Só um exemplo, aleluia. Mas eu quero dizer para você que eu e minha esposa passamos lá. Fomos lá olhar, aleluia, a pobreza, a miséria e um lugar onde o Satanás se esconde, aleluia. E quão maravilhoso é você poder, cheio do Espírito Santo, entrar nesses lugares. Levando uma Bíblia, levando uma palavra, levando um abraço, levando um carinho. Aleluia. A atual prefeita de Cruz Alta hoje, a doutora Paula, aleluia. Ela era uma jovem, ela se formou em medicina e estava cursando. Onde é que ela foi trabalhar? Ela foi trabalhar lá como médica. Aleluia. Ela começou a trabalhar lá naquele vilarejo, naquele antro, onde tem gente boa lá. Mas tem uma cacaria, tem os emprestados pro diabo, estão tudo por ali. Aleluia. Estou falando, não desprezando, mas falando no bom sentido. E olha só, aleluia. Ela se tornou uma vereadora, eleita pelo povo. Mas aonde ela estava? No meio da ninhada, no meio da pobreza, no meio daquelas pessoas que são violentas, que são usuários de drogas. Então, tem gente boa no meio de tudo isso, tem gente boa. Aleluia. Então, esse é o trabalho pastoral, é o trabalho evangelístico, é o trabalho de Jesus. Ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um exemplo. Hoje ela é prefeita. Hoje ela é prefeita em Cruz Alta. Eleita como? Pelo povo. E é esse povo que eu estou falando. Aleluia. Então, quando nós formos, vai dar certo. E é o que tem dado até o dia de hoje. Nós não podemos ter medo. Não precisamos temer. Aleluia. Porque é do meio desse povo que Deus levanta gigantes para fazer uma diferença. Alamanda, Arabassu, Manai. O diabo não teme gravata. O diabo não teme estola sacerdotal. O diabo não teme brasão de capelão. Não. O diabo teme uma pessoa cheia, enviada por Deus, separada por Deus, propiciada por Deus, para desbaratar o inferno e trazer vidas, aleluias, a Jesus. E não é ferindo e machucando, não, irmão. Hoje você vê que está funilando, estão querendo fechar a boca do crente, fechar a boca do cristão, porque tudo é ofensa, tudo é ódio. Não, a Bíblia fala que o diabo é o diabo, Satanás é Satanás, e o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aleluias!
E um crente verdadeiro ele não fecha a sua boca, ele prega a verdade, o diabo é o diabo e vai ser o diabo até o último momento, aonde Jesus vai lançar o diabo, a morte, o inferno, tudo no lago de fogo e serão destruídos. Aleluia, e é isso. Pregar para crente, andar com crente é bom, mas eu quero ver entrar lá no ninho do Satanás. Aleluia, eu tenho propositado ao meu coração, aleluia, e tenho dito, e venho aqui e falo, para quem quiser ouvir, que a obra de Deus, ela é simples. Jesus disse, ide e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E se alguma praga, alguma coisa tocar, nada vai acontecer. E eis que eu estarei convosco todos os dias, Jesus diz. Estarei convosco todos os dias, diz o Senhor Jesus. Aleluia. E aqui nós vimos que Paulo e Barnabé foram enviados, mas separados, disse o Espírito Santo. Qual é a comunhão nossa com o Espírito Santo? Estou desde a madrugada, aleluia, aqui, pregando a palavra, anunciando, e Jesus vai voltar. Vai voltar, eu não estou nem um pouco preocupado, irmão. Se gostaram ou deixaram de gostar da mensagem. A mensagem é esta. Jesus veio para salvar, para libertar, para curar. A religião leva para o inferno. Os religiosos mataram Jesus. Quem não adorar Jesus, é proibido eu fazer disso aqui uma imagem. Se eu fizer uma imagem, eu vou para o inferno, não posso. Aleluia. O Senhor Deus é a minha bandeira. Isso aqui não serve nada. Isso é uma simbologia, não me serve para nada. Agora o Senhor Deus, segundo está na palavra, Ele é a minha bandeira. O nome de Jesus. E as pessoas pecam e erram porque não leem a Bíblia. Não vivem a Bíblia, não andam com a Bíblia. Então eu estou dando este exemplo, aleluia, porque eu disse para Jesus, Senhor, quão difícil é. Tu chega numa cidade, todo mundo quer por bem tratar, rapaz. Mas quando fala de Jesus, as pessoas fogem, correm. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. É esse Jesus que eu estou falando. E nós vamos, aleluia, dentro de poucos dias, já estamos num projeto e vamos para o campo. Por isso eu falo, para você que coopere conosco, nos ajude, para nós poder alcançar essas vidas. Amém? E nós não precisamos ser promovidos a nada, porque nós já fomos promovidos. Nós somos servos do Cristo vivo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. E eu estou com a estola aqui, irmão, porque eu vou orar por muitos doentes. Aleluia. Isso que foi um presente que eu ganhei do meu amigo, irmão Jair Duarte. Deus abençoe. Aleluia. Essa estola, ela já fez maravilhas na vida de pessoas por aqui. E eu estou orando. Aleluia. E às vezes nós botamos no corpo da pessoa e Deus faz a obra. Deus faz a obra. O último cidadão que eu fiz, estava enrolado o caos dele. Numa semana, 10 dias, desenrolou tudo. Passou por cirurgia, tal, tudo, mas Deus mostrou e Deus fez. Está lá. Está na mão do médico da terra, mas está feito. Então, meus queridos, em nome de Jesus, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Eu quero que você seja abençoado. Amém? Vamos à oração, já deixa um copo com água aí, já deixa uma peça de roupa. Tem alguém doente, enfermo, pega uma camisa aí, o camarada não dorme, bota uma camiseta dele aí, né? Pega o travesseiro dele, bota aí, está sofrendo de sono, ele vai passar a dormir. Jesus vai ser o remédio dele, Jesus vai ser a vitamina dele, Jesus vai ser o fortalecimento dele, Jesus vai fazer a obra, é Jesus quem faz a obra. Aleluia, glória a Deus. Não se enjoe da minha música, irmão, mas aleluia. Nós estamos ajeitando umas coisas aqui, tá, vai ficar bom. Já está bom, graças a Deus. Né? Já está muito bom, diz a minha esposa. Aleluia. A minha esposa disse que é para mim falar um português correto. Eu, às vezes, sou muito brincalhão, eu levo tudo meio em banha-maria, mas eu quero dizer para você que a coisa é firme e certa. Então, a palavra de Deus nos fala que eles, aleluia, que? E disse o Espírito Santo, ele fala, homens cheios do Espírito Santo. E se você voltar a Atos capítulo 11, olha aqui, ó. Alamandará, suimanai, alamá, hanagasubinai, ô glória. E a mão do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21. A mão do Senhor era com eles, aleluias. E o grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Que coisa linda, aleluia, louvado seja Deus. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Isso aqui foi antes.
E quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem do Senhor com todo o seu coração, E era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Achando, levou para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja. Aleluias. Remantarabasúria. E ensinaram muita gente. Em Antioquia, aleluias, os discípulos pela primeira vez foram chamados e ensinaram. Aleluias, é por isso que nós precisamos fazer a diferença. Aleluias, louvado seja Deus. Hoje tem doutores e mestres, mas eu quero mais uma vez dizer para você, aleluia, a simplicidade do meu evangelho é para ir batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala, irmãos, aleluia. Sabe por que existe tanto adultério dentro da igreja, tanta imundícia, tanta traição dentro da igreja? Porque as pessoas, até mesmo o líder, ele não faz a coisa certa. Aleluia. A Bíblia fala aqui num trecho muito lindo, que é para as senhoras mais velhas, para as senhoras, ensinar as mulheres mais novas, as casadas mais novas, ou seja, o povo mais novo, o lado feminino, como ser no trato com o marido, como ser no trato com as pessoas. O aconselhamento vem de mulheres. Mas a igreja peca e erra por não examinar a Escritura. É meu dever ler a Bíblia. Aleluia. E gosta ou não gosta. O meu adversário, o teu adversário é o diabo. E o diabo não brinca em serviço. Aleluia. O diabo não brinca. Pode saber disso. Pega a Bíblia e dá uma olhadinha, que a gente que gosta, Jó sofreu, mas Jó foi restaurado, Jó foi abençoado. Mas queira passar o sofrimento de Jó, queira passar a dor de Jó, queira passar a lamúria de Jó, queira. E ainda ali no capítulo 1 e 2, né, o diabo vai lá, Satanás vai lá, ele não tem medo de Deus, ele vai lá e diz, tá vendo aquele? Posso botar a mão nele? Deus bota. Muita coisa, às vezes, é permissão de Deus, irmão. Aleluia. Mas Deus sabe para quem ele vai mandar, quem ele vai permitir. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é noite de segunda e eu estou alegre, Pai. Estou alegre porque até aqui nos tem honrado o Senhor, nos tem abençoado o Senhor. A qualquer momento, meu Deus, pode tocar uma trombeta. A qualquer momento pode tocar um alarido e o Senhor romper nas nuvens para nos tirar daqui, Senhor Deus. Para nos tirar daqui, meu querido Jesus. Nos levar de volta a Lebandarabassúria, a tua presença de onde nós viemos, papai. Ó querido Deus, o meu espírito vive em ti. Ó Lemandarassui Manasse canta Labassúria. A tua graça tem me sustentado, tem sustentado a minha casa. A tua graça tem sustentado, aleluia, o meu amor pelas almas. O andaraço que me clama, e aonde eu posso plantar, eu vou plantando, eu vou espalhando o amor, a alegria, porque é esta alegria, meu Pai, que faz a diferença. E se nós temos esta alegria, é porque o Senhor está conosco, aleluia. E é através, papai, deste bálsamo, deste amor, desta bondade, que eu vou contra a religiosidade, eu vou contra a religião, eu vou contra tudo aquilo que é mundano, Senhor Jesus. E amasturi me clama, e amasse a mandarabassúria, e glorifico ao nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Que coisa linda, meu Pai, porque na madrugada o Senhor nos faz, aleluia, com frio ou sem frio, saltar da cama, aleluia, e entrar na tua presença, porque alguém precisa ser alimentado, fortalecido, cuidado, abençoado, alguém precisa ouvir a palavra do Senhor, aleluia. É por isso que eu falo, meu Pai, quantas e quantas, papai amado, a Bíblia diz, aleluia, que o ímpio ele é mais prudente do que nós crentes, meu Pai amado. O ímpio é mais cuidadoso, aleluia. Mas eu quero nesta noite dizer, aleluia, que um homem cheio do Espírito Santo, ele mandará basúria, ele prossegue para o alvo, ele prossegue para o alvo, ele prossegue para o alvo, ele pode errar, ele pode tropeçar, mas ele não fica prostrado, porque a Bíblia diz que pode ser mandado ameaçar, recalabasúria,
Surianda, cair por 7 vezes, mas por 7 vezes o Senhor levanta o justo, aleluias. Lepassimanácia, Rapacharabagai, Lamandarabassúria. Bendito, bendito, bendito é o Cordeiro de Deus, que estende a mão sobre o doente, sobre o enfermo e cura, liberta, transforma. Deus abençoa cada irmão, cada irmã que aqui conosco tem entrado, Pai amado, porque a Bíblia diz que o Evangelho do Senhor é loucura para quem perece, Pai amado, porque nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo mais abençoado desta terra, aleluias, porque nós temos a paz de Deus, o amor de Deus. Nós tentamos ajudar, papai, nós tentamos, aleluias, que as pessoas recebam, mas é somente o Senhor quem pode dar, é somente o Senhor quem pode fazer, não somos nós. Nós levamos a palavra, nós mostramos o caminho, e o amado Espírito Santo de Deus faz o resto, aleluia. Hanassurimi cantarabassúria, demandarabassúria, que a tua palavra venha ao encontro do coração desse irmão e desta irmã, nesta noite linda, nesta noite maravilhosa de segunda-feira, aleluias. Glória a Deus. Meus amados, aleluias, prosseguindo ainda a palavra, é muito forte, aleluias, o que o nosso Deus faz. É em meio à tribulação, é em meio à dor, é em meio ao sofrimento, aleluias. E eu volto a frisar, aleluias, que Deus, Ele chama os seus, aleluias, Ele separa, aleluias, para a sua obra. Então, Ele prova, não é de qualquer jeito não, aleluias. Eu amo a palavra, aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, aleluias, louvado seja, aleluias. Baixaram, se mandeva flou, e palavra suria, ô glória. Tina surrema, lerendorou xarabagarasimana, ô glória. Tepaste a calamasimana, ô glória. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária do alimento. E então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, não a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, a palavra, aleluias, louvado seja, aos quais constituamos sobre esta tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer agradou a todos, a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. E apresentaram glória, aleluias, apresentaram esses homens, aleluias, clamai, este mandarabassúria, e estes orando, lhe impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, aleluia, de modo que se espalhava a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, aleluia, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé, aleluias, louvado seja. Deus abençoe irmã Rejane, Deus abençoe irmã Marine Ruas, Deus abençoe nossa irmã Marilda Santana, Deus abençoe nosso irmão Edson Luiz, pastor Edson, lá de Getúlio Vargas, Deus abençoe, aleluia. Queridos, então vimos que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê uma diferença, e eu quero, aleluias, compartilhar com você, aleluia, uma palavra, algo diferente, algo, aleluia, que nos mostra, aleluia, a diferença, aleluia, de uma pessoa, quando ele é chamado para a obra. Nós temos lutas, temos problemas, temos dificuldade, aleluia, e é por isso que eu digo, quando Jesus diz: vinde a mim, todo cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, aleluia, louvado seja Deus. E eu quero dizer para você, que mesmo Davi, sendo Davi, aleluia, ele teve as suas dificuldades. Davi, ele sofreu, aleluia, louvado seja. Amados,
Eu não sei chegar num culto sem dar glória a Deus. Eu não sei chegar num culto sem bendizer o nome do Eterno de Israel. Aleluias. Labasto, rimandai, ramandás, se canta. Eu consigo ver, aleluias, a plateia angelical, aleluias, tudo prestando atenção. Hoje aqui em Balneário Camboriú, neste momento, segunda-feira, 19 horas e um pouquinho, aqui na minha rua, eles estão de olho. Eles pararam lá de cima e estão olhando e dizendo, o que está acontecendo? É um clarão de fogo, é fogo e fogo e fogo, aleluias, Hanabaço de me clama. E lá de cima eu imagino, meu Deus, o meu Jesus querido, olhando para baixo e dizendo, lá naquele lugar, naquela rua, próxima à praia, aleluias, o meu servo gosta de caminhar por lá, ele gosta de orar por lá, alemanda na bassúria, ali eu tenho preparado um vaso, ali eu tenho preparado um discípulo, uma discípula, um casal que ora, que consagra, que busca, lamanda na bassúria, ei de camanácia, e não tem vergonha de falar do meu amor, de falar da minha grandeza, de falar que eu curo, que eu liberto, que eu transformo, que eu salvo, aleluia, que eu faço coisas grandes acontecer, aleluia. Eu imagino Deus olhando lá de cima neste momento, aleluia, para a minha vida, para a minha casa, aleluia, não para me exaltar, mas para mostrar o que ele faz, aleluia, com um simples vaso, aleluia, louvado seja. Agora olha para Deus, olha para Deus, olha para o alto. Isaías 45, 22 fala, olhai para mim, olhai para mim, olha para o alto agora, nesse exato momento, aí na tua casa, aí na tua rua, remanda na bassúria, você clamando, você jejuando, você orando, você chorando, você pedindo, remanda Simanai, será Bacébia, o Senhor Deus conhece o teu endereço, a tua casa, aleluia, louvado seja Deus. Oh, remandará bassúria, oh, louvado seja. A palavra diz, vinde a mim todo cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, aleluias, oh, glória a Deus. E Jesus fala, coisa linda, a Bíblia é bem simples, alemã, suramande comanai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E uma das palavras que eu mais amo, aleluias, João 10, 7, Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a porta, Jesus é a porta da bênção, a porta da vitória, a porta da conquista, a porta da saúde, a porta da salvação, aleluias. E se você não gostou ainda, Jesus, ele é o oleiro, ele é o fabricante do vaso, ele é o fabricante do vaso, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, ai nefácia mandará bassúria. Vamos começar então, vamos passear um pouco na Bíblia, aleluia. Eu gosto de ler a Bíblia, eu tenho às vezes uma certa dificuldade, irmão, aleluia, em trazer uma mensagem, porque eu peço para Ele, é Ele que manda, é Ele que conduz, aleluias, é Ele que leva, aleluias. Andará bassúria. Vamos ver o que dá para nós fazer com a palavra. O preço de um homem de Deus. O chamado de um homem de Deus. Aleluia. Meus amados, eu vou começar minha fala em 1 Samuel capítulo 16. Aonde Davi é ungido. Aonde Samuel vai ungir a Davi. Aleluia. Todos conhecem a história. Mas é bom relembrar e trazer, aleluia, aleluia, a consciência, a palavra. Aleluia. Eu vou aqui no versículo 7, aleluia, oh, glória. Vou voltar no versículo 6. 1 Samuel 16, 6, ó. Entrando eles, os filhos de Jessé, Samuel, olha só o engano do profeta, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe era grande, era forte, era bonito, era destemido, aleluia. O Senhor, porém, disse a Samuel, aleluia, xarabacalamandarabassúria, glória. O Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração, aleluia. Deus olha para o coração, irmão Paulo, um coração voltado, um coração, aleluia, que ama a Deus, que ora e diz, Senhor, eu errei, tu me perdoa, eu vou ser melhor do que eu fui ontem, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Repalabassurianda, labassurianda, labaia.
Ripa labaxarabacantarabaxé, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E o bom da história é que Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse, tampouco é este o escolhido do Senhor. Assim fez Jessé passar, aleluia, aleluia, Ralabassurianda, seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses, aleluia, nenhum desses, aleluia. E assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, ainda falta um, aleluia, oh glória, falta um, Mandarabassuri, oh glória, falta o menor, que está apacentando as ovelhas, está trabalhando, está no campo, aleluia, oh glória. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue, aleluias. Fica tranquilo, teu lugar é guardado por Deus, é preservado por Deus, Deus não se deixa enganar. O homem vê pela aparência, pela boniteza, pelo destaque, grandes igrejas, carrão, casão, pastorzão, andará, surimi canta, labassúria. Deus ama aquele que vai debaixo do sol, debaixo da chuva, no vento, no frio, no calor, Deus ama este, aleluias, oh glória a Deus, aleluias, Amandarabassélia. E então mandou buscá-lo e o fez entrar, aleluias, oh glória, e o fez entrar. E ele era ruivo, belo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge. É este o mesmo, aleluias, louvado seja. E olha o bonito aqui agora, alamácia, o versículo 13, é aqui que eu detenho a minha fala. Ó. E assim tomou Samuel, e assim tomou Samuel, e assim tomou Samuel o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, aleluia. Não vai ser escondido, é no meio dos seus irmãos, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E daquele dia em diante, oh glória, olá-se a calamai, oh glória, retapasse a mandarabassúria, olha que lindo, olha que lindo. Alamandarabasúria, oh amar, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi, se apoderou de Davi, se apoderou de Davi, Mandarabassúria. Esse Espírito Santo que se apoderou de Davi, aleluias. No capítulo 16, o ungido, ele é apoderado, aleluias. Ele pode estar lá no mato, no campo, pode estar onde for, pode estar na construção civil, pode ser pintor de parede, pode ser taxista, pode ser o que for, aleluia. Pode ser mecânico, aleluia. Alamassuriandarabassúria. O Senhor unge, o Senhor separa, o Senhor escolhe, aleluias, o mais pequeno, aleluias, Mamandarabassúria. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, aleluias, que coisa linda. E daquele dia em diante se apoderou de Davi o Espírito Santo, aleluias, louvado seja Deus. Andarabassuri, mandarabassuri. Então Deus olha o coração, Deus olha o coração, e Deus quando escolhe um, Deus enche, e o Espírito Santo de Deus não traz confusão não, irmão. O Espírito Santo de Deus não confunde, aleluia, não confunde, mandaramanai. Ei, xarabacalamandarabassu. Vamos saltar para o capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, aleluias. Vamos dar uma corrida no assunto aqui. Vamos ao versículo 40, aleluias. Para você entender, você pode pegar e mastigar a Bíblia em casa, leia a Bíblia, estude a palavra, examine a Escritura e pede para o Espírito Santo encher a tua boca, a tua alma, o teu coração, aleluias, oh glória. Aleluia. Vimos que, aleluia, o que é teu, irmão, é teu. O que é teu, não pode ser meu. O que é meu, não pode ser teu. Aleluia. Mas o Espírito Santo é um só. Ele opera em tudo e em todos, da maneira como ele quer. Um de um jeito, outro do outro, um a mais, outro a menos. Mas quem opera ainda é o Espírito Santo. Porque Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Da onde que um simples pedaço de pano vai fazer diferença. Aleluia. Eu tenho até hoje aqui comigo aquele casaco verde, pastor Edson, que era só atirar e aquela estiva de gente. Está aqui comigo até hoje. Guardo como lembrança, porque eu engordei muito, né? Aleluia, mataria. Aleluia. Vejamos aqui. 1 Samuel 17, versículo 38, diz assim, ó, e então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma coraça. Não cabe.
Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Olha o Satanás ali, querendo armar uma parada. Bota aqui, se Davi fosse orgulhoso, não estivesse confiando no Senhor, Davi ia ser aquele jeito de ser morto na primeira pegada. Aleluia. Não posso andar com isso. Então o crente não precisa se preocupar. Deus arma, Deus arma, Deus dá. Aleluia. Ô glória. Itamandarabassu. Aí o verso 40, que lindo, ó. E então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas, aleluia. 5 pedras lisas. 5 pedras lisas. Olha o tamanho da pedra. Essa aqui é para derrubar o carniça. É para derrubar o sem vergonha. Aleluia. Ô glória. Tomando de fácia, tomou Sarabacébia. Olê, Massu, o seu cajado na mão. Pegou o seu cajado na mão. Pegou o seu cajado na mão, aleluia. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Aleluia. 5 pedras lisas. Pô-la na bolsa que trazia. Aleluia. E lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Recalabassurianda, alabassuri. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E disse Davi: sou eu algum cão? Disse ele a Davi: sou eu algum cão para tu vir a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Aleluia. E disse Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aleluia. Olha que coisa linda, sargento Leonildo, meu amigo. E disse Davi no verso 45 ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tem afrontado. Mas hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. É esse Deus, meus amados irmãos, que eu estou falando. Verso 49, Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu-o e o matou. Aleluia. Correu Davi e pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Aleluia. E assim nós derrotamos o diabo com a oração, com o jejum, com o choro, com a lágrima. Está sofrido, irmão? Está doendo? Tá doendo, mas o escolhido de Deus, Deus te escolheu, Deus te chamou para fazer uma diferença na tua casa. Aleluia. Não olhe para a luta. Levanta a bassúria, vai para a oração, vai para o joelho, vai para a consagração, vai para o jejum. Não está podendo sozinho, ajunte uma meia dúzia, bote a orar contigo, a clamar por ti, a interceder por ti. Aleluia. Mas não fique de braços cruzados. Vai você para a oração, vai você para o jejum. Está doente? Ore. Está doente? Clame. Está enfermo? Clame. Está sofrendo? Clame. Aleluia. O nosso Deus diz: bater, pedir e buscar. Aleluia. Lá, baixarabácia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Entende, meus amados irmãos? Você acha que eu estou aqui, aleluia, para ganhar audiência? Como aqui com 10 pessoas, 15 pessoas, vou me dar audiência? Não, eu estou aqui porque Deus me botou para ser um esteio na tua vida, aleluia, para te fortalecer pela palavra, pela unção, orar por você, interceder por você, aleluia. Entende, irmão? Não é por aparência, aleluia, mas sim pelo amor, a grandeza de Deus, aleluia, na nossa vida. E assim foi com Davi. Davi, aí foi a primeira vitória, aleluia. E aí você vê,
Aleluia, eu vou dar uma saltada para frente agora. Vamos deixar o Golias, já foi derrotado. Aleluia. Primeiro a unção, o bálsamo, o Espírito se apoderou de Davi. Davi com uma pedra só, ó aqui, ó. Uma pedra só, buf. Lá nas aspas do sem vergonha, o sem vergonha, buf, desceu com tudo. Assim o diabo que te afrontar, você vai ganhar no jejum, na oração. Não está podendo jejuar, chore. Não está podendo orar, chore. Se debruce nos pés de Deus, ore, chore, clame, e Deus vai te dar a resposta. Mas tem muita gente que fica ali, a oração dos 6 horas. 6 horas por mim, 6 intercedem por mim. Irmão, nós podemos orar, claro que vamos orar. Aleluia. Mas você não entra em qualquer guerra, irmãos. Não. Se não tiver fundamento, não adianta nem me pedir para me orar, que eu não vou. Aqui tem um caderno de oração, nós oramos todos os dias. Há cadernos aqui de propósito. Mas eu não vou orar por quem não oferta, para quem não dizima, para quem não abençoa, para quem não é parceiro, não é participante. Não adianta, irmão. A Bíblia fala primeiro os domésticos da fé. E tem muita crentaiada que não são domésticos. São lobos vestidos de ovelha dentro das igrejas. Esta é a realidade. Mas vamos lá. Eu quero falar aqui no capítulo 18 de 1 Samuel. De um amor fraternal, de um amor puro, de um amor, aleluias, que transpassou gerações. E hoje eu estou falando isso para você. Quantos 1000 anos se passaram? Aleluia, de Davi até Jesus e de Jesus para cá. Aleluia, vamos dar uma olhada nesse processo milenar aqui? Aleluia, capítulo 18 de 1 Samuel, Jonatas e Davi. Aleluia. E acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi. Olha só. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Coisa linda um irmão amar outro irmão de verdade. Aleluia. Que coisa linda você ser amado de verdade, meu amigo, irmão Leonildo. O que me leva a visitar o Senhor é o amor que Jesus botou no nosso coração. Não é por 100 pila, 200 pila, 500 pila, 1000 pila. Não, é o amor, aleluia. É o amor. Aleluias! O que me leva até o Senhor, irmão, é o amor de Cristo, este amor fraternal. O que me leva ao Senhor, até o Senhor, irmão Almir, é o amor de Cristo. O que me leva o amor até o Senhor, irmão Adão Tavares, é o amor de Cristo. Quantos anos que eu lhe visito, quantos anos que eu frequento a sua casa, aleluias! Será que é por causa de uma cama? Não é para dormir, não é para comer, é por causa do Senhor, meu amado. É para poder se alegrar, tocar um hino, chorar, aleluias, alemandar a bassúria, glorificar o nome de Jesus. É isso, aleluias, esse amor fraternal, aleluias. E Saul naquele dia o tomou, aleluias. Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E o versículo 3 diz assim, ó, e Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma, com a sua própria alma, com a sua própria alma. Aleluia. Que coisa linda, a Bíblia nos ensina, aleluia, a sermos um só em Cristo, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Espírito, não tem dois, aleluia. Deus abençoe o senhor, irmão Cacildo, aleluia. Aleluia. É muito lindo, meus irmãos. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, vamos correr um pouco. Capítulo 21 de 1 Samuel. Capítulo 21 de 1 Samuel. Aleluia, o versículo do 10 ao 15. Às vezes tu tem que se fazer de louco, de tapado. Você tem que pegar e se fazer de bobinho. Para poder fazer até pela tua própria vida. Sabia? Olha aqui, ó. Davi em Gate. Davi levantou-se, versículo 10 do capítulo 21, de 1 Samuel. Davi levantou-se e fugiu naquele dia, de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. E os servos de Aques, porém, lhe disseram, não é esse Davi o rei da terra? Não foi ele que cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Olha só a fama do camarada. E Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aques, rei de Gade. Um homem, ele sente medo. Todos nós sentimos medos. Todos nós temos problemas. Aleluia. Versículo 13. Pelo que na presença deles fingiu-se de doido.
E enquanto esteve com eles, riscava nas portas da cidade e deixava escorrer a saliva pela barba. O camarada soube se disfarçar. E disse Aque aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco, porque o trouxeste a mim. Faltavam-me doidos para que trouxesse a esse, que me fizesse doidice diante de mim. Há de entrar ele na minha casa? Não. Davi foi sábio. Aleluia. Davi foi sábio. Aleluia. Sabedoria. Aleluia. Se fazendo de doido. Então, irmão, um homem cheio do Espírito Santo, Deus vai dar sempre, aleluia, uma escapatória, como foi assim com o apóstolo Paulo. Aleluia. Meus amados, olhamos, e eu quero falar uma vez mais, eu respeito meus pares que estão por aí pregando a palavra. Eu também gosto de uma gravata, como eu sempre falo. Eu sempre gosto de andar bem arrumado também com meus ternos. Um sapato bom, bem lustrado, coisa boa, muito bonita. Isso é muito bom. Aleluia. Isso nos dignifica. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas vamos ver o exército de Davi. Não tinha ninguém bonito com um anel no dedo. Não tinha ninguém com uma estola sacerdotal, quando eu estou aqui. Não tinha ninguém com um brasão da capelania aqui. Não. Aleluia. Capítulo 22, verso 1 e 2 diz assim: e Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam como? Como é que as pessoas vêm a Cristo? Angustiado, apertado, como? Os homens que se achavam em apertos, os endividados, os amargurados de espírito. Aleluia. E ele se fez chefe deles. E ao todo eram uns 400 homens. Endividados, amargurados, em apertos, foragidos, sofridos, desprezados. Aleluia. Olha para a nossa vida. Olha para a tua vida de repente. Quem sabe você não passou por um processo de ser desprezado por tudo e por todos. De ser um João ninguém. E daqui a pouco Deus te pega de lá, do bom touro, se levanta e faz sentar diante dos príncipes. Aleluias. Aleluias. Confesso que eu não servia para muita coisa, mas eu estou aqui como servo de Deus, como discípulo de Jesus, para dizer que o céu é o meu limite. O céu é o meu limite. O céu é o meu limite. E doa em quem doer. Satanás é um derrotado. O diabo é um derrotado. A unção faz a diferença. Mas o caráter prevalece. Aleluia. E se tem uma coisa que eu disse, em mim você pode tocar, mas no meu caráter não. Na minha personalidade não. Aleluia. Porque o meu Deus me garante. O meu Deus me dignifica. Aleluia. Então a diferença está, meus amados irmãos, em sermos cheios do amado Espírito Santo. Aleluia. Então Deus não está preocupado com o igrejão, com isso, com aquilo, não. Aleluia. Nós temos que nos amar, nos respeitar, sim temos. Mas tem um detalhe. Essas igrejas grandes, principalmente a nossa juventude, aqui em Balneário Camboriú, estão caminhando a passo largo para o inferno, com homens que não têm, aleluia, personalidade e muito menos caráter. Mas o povo está cego e o povo vai. Porque com Cristo o caminho é mais apertado, com Cristo há uma diferença. Aleluia. É uma pena. Estou falando aqui da minha região, para não arrumar complicação com os outros. Aleluia. Aleluia. Deus procurou aqui homens amargurados, endividados. Aleluia. Cheio de problemas. Como é que era a tua vida antes de Cristo? Se você era uma pessoa de boa, tranquilo, não tem problema. Eu não servia para muita coisa. Estou aqui. Dia após dia, 36 anos, aleluias. Repalabaço decanta labassúria. Entrando em lares, vendo famílias, visitando, abençoando, orando, curando. Quem sabe, aleluia, e que é Deus quem abençoa, aquele que ele quer é abençoado. E eu tenho entrado em cada lá para ver a bênção. Aleluia. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem, uma senhora, que eu respeito muito, tanto toda a família dela. E ela me disse assim: aleluia, a sua oração na madrugada, eu salvei o áudio. Enche o meu coração de paz, enche o meu coração de alegria, enche o meu coração de ânimo, de força, para mim poder continuar a orar e a interceder para os meus. A luta é grande, as dificuldades são grandes, mas eu me curvo diante do Deus tal qual o Senhor serve e eu sirvo também, aleluia. Que coisa linda, meus amados, aleluia.
esse Deus que faz a diferença, esse Deus que cura, esse Deus que, aleluia, mandará basura. E Davi se fez servo de toda aquela gentarada ali, aleluia. E eu fico feliz porque nesse exato momento, enquanto você está assistindo a live, em vários lugares, nós temos joelhos dobrados. Vai lá, pastor Antônio, vai lá, Deus é contigo, vai lá, Deus é contigo, abençoa esse povo, dá força para esse povo, dá ânimo para esse povo, diz para esse povo não parar, diz para esse povo se tornar um Josué e bradar: juntos eu e o meu lar servimos ao Senhor, juntos eu e meu lar servimos ao Senhor, aleluias. Estava gelada a madrugada, estava frio a madrugada, mas eu estava aqui, lamandarabassúria, orando, intercedendo, aleluia, ramanda cantarabassúria. O dia amanhece e nós estamos aqui, ripalabasserebecantalabassúria, sem ter, aleluias, noção, aleluias, de ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder para salvar, é poder para libertar, é poder para curar. Talvez você diga: está demorando, não era o teu tempo, não era a tua hora, aleluia, é no tempo e na hora de Deus, aleluia. Você tem uma bela mesa, você tem um bom pão, um bom café, um bom almoço, você vai no teu roupeiro, você tem a roupa que você quer, você tem um carro, você vai, você vem. Será que você enxerga que é Deus na tua vida? Chacalabassurianda, labassúria. Oh, Jesus querido, eu vou correr um pouquinho, aleluia, louvado seja Deus. Hanácia, alabassúria, oh glória. Eu vou me deter uns minutinhos para dizer para você, aleluias, que tem muita gente rica, muita gente poderosa, mas é soberba, aleluias. 1 Samuel capítulo 25, você vai encontrar, aleluias, aqui no versículo 3, 2 e 3, aleluias. Certo homem de Maom, que tinha muitos bens, aleluias, no Carmelo, e era abastado, tinha 1000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam tosqueando no campo, aleluia. Chamavam o homem de Nabal, e a sua mulher Abigail, aleluia, sua glória. Rabaxarabacanta, rabassúria. E era a mulher sensata e formosa, mas o homem descendente de Caleb era duro e maligno nas suas ações, aleluia. Glória a Deus. Davi pediu algo. Davi pediu alimento, provisão para ele e para os moços. E assim é nós, quando falamos: irmão, ajuda com a cesta básica, ajuda com a Bíblia, ajuda com o folheto, ajuda com 1 litro de gasolina. Endurece o coração. Quem perde a bênção é tudo. Nabal perdeu tudo. Aleluia, eu anotei aqui. Aleluia. No versículo 2, a prosperidade. Aparece toda a prosperidade desse homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A beleza física aparece no corpo da mulher de Abigail. Aleluia. A mulher era formosa. Aleluia. A beleza física. Aleluia. Orabassuri me canta, labassuri. Mas vamos dar uma olhada no versículo 25. Aleluia. O versículo 25. Aleluia. Olha só. Quando aquele homem negou, ela correu, ela pegou pão, ela pegou vinho, tá tudo, e largou fincado, e foi lá e falou com Davi, e abençoou Davi. E Davi, aleluia. Davi abençoou ela. Mas o verso 25 faz diferente. Olha a loucura. O insensato. Meu senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, porque o Senhor tem impedido de derramar sangue e de te vingares a tua própria mão, seja agora como Nabal os teus inimigos e os que te procuram fazer mal ao meu senhor. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe. A meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor reino duradouro ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor. Não se ache mal em ti por todos os teus dias, aleluias, lamandarabassúria. E aí você vai no versículo 35, do 35 ao 39, você vai ver que Deus
mata Nabal, Deus elimina Nabal. Nabal perde tudo que tem, tudo que ele tem vem para as mãos de quem? Vem para as mãos do rei Davi, principalmente a sua esposa Abigail, aleluia. Assim foi, aleluia, Deus com Davi, aleluia, e aquela mulher sensata. Abigail se tornou a segunda esposa de Davi, de 8 esposas, fora as concubinas, aleluia, Abigail foi a segunda, aleluia. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, aleluia. Meus amados, eu estou correndo um pouco, aleluia, lá mandará basura. Do 39 ao 44 desse mesmo capítulo, você vai ver, aleluia, que Abigail se tornou então a segunda esposa do rei Davi. Meus amados, caminhando um pouquinho mais, aleluia, nós vamos avançando e vamos a 2 Samuel, aleluia. E vimos as traições. E havia um guerreiro, um homem valente, aleluia, que pelejava no comando do exército de Israel. Um homem que pouca gente fala, um homem chamado Abner. E Abner era valente, destemido. E Abner se descontentou enquanto Davi foi preparado 7 anos lá no Hebrom. Aleluia. Davi, em vez de assumir direto, ele não assumiu, não. Ele assumiu o Hebrom 7 anos. 7 anos ele governou no Hebrom. 7 anos ele ficou no Hebrom. 7 anos, aleluia. Oh, glória, eu tomo para minha vida. Aleluias. Harabássuri me clama. Porque esses últimos anos, Deus me trouxe para esta magnífica cidade. Aleluias. Deus me trouxe para, aleluias, a Dubai brasileira. Aleluias. Yamanda Arabassúria. Sou feliz por tudo quanto Deus tem me feito. Mas Deus tem me dado uma nova direção. Deus tem me mostrado o campo. Deus tem me mostrado a colheita. Deus tem me feito luz, lâmpada, para andar no meio da escuridão. E assim eu tenho andado. Mesmo estando aqui, eu não tenho parado. Eu vou. E quando eu te visito, mas não estou preocupado. Eu vou lá porque eu amo você, porque eu gosto de você. Aleluias. Mas o que eu tenho que buscar são as almas, os perdidos, os becos, valados. Aleluias. É nesse lugar que nós vamos entrando. Aleluias. E Abner, a serviço de Deus, aqui, aleluia, no capítulo 3, nós vimos Joabe, aleluia, o sobrinho de Davi, o grande comandante do exército de Davi, mata Abner a traição. Só que tem um detalhe, Joabe mata Abner, quando Abner já vem trazendo as boas novas, e falando ó, no versículo 17 do capítulo 3, aleluia, de 2 Samuel, Abner fala assim, ó, falou Abner com o ancião de Israel, dizendo, já faz muito tempo que procurais fazer que Davi reine sobre vós, aleluias, fazei-o agora, porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi meu servo, livrarei o meu povo. Olha o que Abner sabia, olha o que Abner tinha guardado no coração dele, aleluias, alabassurianda, alabassúria, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Falou também Abner, o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que Israel e a tribo de Benjamim desejavam fazer. E veio Abner e apresentou-se a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que estavam com ele. E então disse Abner a Davi, eu me levantarei, irei ajuntar ao rei o meu senhor, todo o Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. E assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Aleluia. E nós sabemos a história, quem lê Bíblia entende, que Joabe foi vingar a morte de Azael, seu irmão, aleluia, porque Abner não queria matar Azael. Abner conhecia um guerreiro, um rei não mata outro rei, um príncipe não mata um outro príncipe, um grande capitão não mata outro capitão, aleluia, retalabassurianda, alabassúria. E nós olhando aqui, aleluia, a traição, Joabe proporciona um encontro e acaba matando, aleluia. Joabe mata a Abner, aleluia. Então foi uma grande decepção para Davi. Tanto é que no fim da vida, Davi disse, aleluia, não poupeis a Joabe. Davi mandou matar o capitão deles, que era próprio sobrinho dele, aleluia. Queridos, vamos correr mais um pouquinho por causa do tempo, aleluia. Mas eu quero falar para você, aleluia, sobre a revolta, aleluia, a revolta de Absalão, a revolta de Absalão, aleluia, a revolta de Absalão, aleluia. 2 Samuel capítulo 15, aleluia. Eu quero ler um versículo, porque eu não vou ler tudo, porque não vai dar tempo. Quero ler um versículo para você.
2 Samuel capítulo 15, 16 e 17. Mas no capítulo 15, aleluia, versículo 23, olha a situação do homem segundo o coração de Deus. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. O rei, atravessou o vale do Cedron, e todo o povo caminhava em direção ao deserto. Toda a terra chorava em voz alta. Enquanto o povo passava. E o rei atravessou o vale. Do Cedron, e todo o povo caminhava em direção ao deserto. Às vezes as tuas lutas, os teus problemas, você acha que está abandonado, você acha que está sozinho. Não, o Senhor Deus, Ele está te cuidando. Ele não quer que você desanime. Você vai chorar, eu choro. Eu choro todos os dias. Tem dias que eu não consigo almoçar, tem dias que eu não consigo tomar café, tem dias que eu não consigo jantar. Aleluia. Até as lágrimas me tomaram. Versículo 30. De 2 Samuel 15. 2 Samuel capítulo 15, versículo 30. Davi, porém, subiu pelas encostas das oliveiras, subindo e chorando, subindo e chorando, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. E canassia manta lá mandarabassuia. Eta las te mandarabagai. E por que tudo isso, meus irmãos? Porque o filho mais bonito, o mais ajeitado, o mais possante, Absalão, que matou o próprio irmão para vingar sua irmã, intentou tomar o reino do homem que Deus tinha botado. Como terminou Absalão? De pendurado pelos seus cabelos. A vaidade dele estava nos cabelos. Quem matou ele, terminou de matar, ele ficou de pendurado no ar. Joabe chega e lhe atravessa com uma flechada. O filho do rei, a ordem de Davi não era para matar, mas ele sabia que ele tinha que matar aquele moço. Todo homem de Deus sabe o início, o meio e o fim. Tem horas no teu relacionamento que tu vai ter que botar fora, vai ter que cortar fora. Não interessa, seja filho, mãe, pai, tio, não interessa, vai ter que deitar fora para poder seguir com Deus. É assim na tua vida, na minha vida. Davi passou tudo que fez, tudo que passou, porque um filho rebelde, e a rebeldia causa a morte. Vamos lá em Efésios, capítulo 6, verso 1. Vós, pai, não irritai os vossos filhos, mas diz a palavra, vós filhos, honrai a vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Fiz tudo isso aqui, meus irmãos, para quando você chegar no capítulo 16, você vê Ziba, que cuidava de Mefibosete, que comia na mesa do rei. Ele mente, ele caluniou Mefibosete. Mas Davi descobriu. Não adiantou. A calúnia não adianta. A inveja não adianta. Pode até tentar roubar o que é teu, mas o que é teu. Fique firme. Mefibosete ficou para trás, mas não desanimou. Ziba mentiu, mas não adiantou. Daniel capítulo 2, verso 22. Deus revela o profundo escondido. E aqui aparece no capítulo 16 um tal de Simei, que vai amaldiçoando a Davi, atirando pedra no rei. Os soldados de Davi queriam matar Simei. Davi disse, não. Olha só,
Olha o que diz aqui. Atirava pedras contra Davi e todos os seus servos. E todos os seus servos, ainda que o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. Mas Davi era protegido, mas ele jogava pedra. Amaldiçoando, dizia Simei: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar tu tem reinado. Ele amaldiçoou. Mas não adiantou. Dali a pouco Jesus passou-se um bom tempo. A guerra. Absalão morreu. Absalão foi derrotado. Davi volta. Tem um final abençoado. Porque o que é constituído por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vamos voltar ao início dessa leitura. Amados, é preciso nós parar. Aleluia. 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 Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que a fraqueza de Davi, aleluia, ela se encontra aqui. Deixa eu achar aqui para você. Houve uma fraqueza, aleluia, de Davi, aleluia. Houve uma fraqueza muito grande. Davi, ele fraquejou mediante aos filhos de Zeruia. Aos filhos de Zeruia. Olha a palavra de Davi, ó. 2 Samuel capítulo 3. Olha a fraqueza. Eu e você temos fraqueza. E devemos reconhecer isso. Depois da morte de Abner, no versículo 38, então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Abner era adversário do povo, da tribo de Judá. Joabe matou esse homem à traição, um grande aliado. Quantos dos dias as pessoas nos caluniam, nos invejam, falam mal de nós, nos matam com a língua, nos matam com a sua inveja. Os donos de igreja, que nós vamos na cidade, não temos onde botar o povo às vezes. Temos que cuidar da gente, porque esses irresponsáveis não querem saber. Querem saber de tirar lã do povo. Olha o que ele fala: eu sou ainda fraco, apesar de ser ungido rei. Olha a humildade de Davi. Eu ainda sou fraco, apesar de ser ungido rei. E estes homens, filhos de Zeruia, filhos da irmã dele, são fortes demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade. Tudo que nós temos que fazer é como Davi: orar e entregar esses malfeitores, esses lobos, esses falsos profetas, esses falsos sacerdotes, esses falsos donos de igreja, porque eles podem ser dono de 4 paredes, mas a igreja é de Jesus. Eu e você somos de Jesus. Seja forte, passe a mão numa pedra no mundo espiritual, vá para a pedra da oração, a pedra da súplica, clame pela misericórdia, clame pela misericórdia, clame pela misericórdia e dá uma pedrada nas aspas desse demônio que te aflige. Ganhe na oração, ganhe no jejum, ganhe na oração, ganhe no jejum.
Forme uma dupla para orar com a tua esposa ou com o teu esposo. Forme uma dupla para orar com o teu filho, com a tua filha. Se não tiver nenhum, ore sozinho. Mas ore, 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 clame, bata o pé. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Amém? Queridos, aleluia. Vamos orar. Eu gostaria de ficar lendo a Bíblia com você aqui. Mas vamos recapitular. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Os 7 versículos, você vai ver. Homens cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Você vai encontrar Barnabé e um time ali cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Fala o quê? Fala. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e Barnabé. Então uma vida cheia de Deus, ela é diferente. Cheio do Espírito Santo. Não nos priva de uma grande luta. Não nos livra de passarmos luta, problema, dificuldade. Não nos tira o sofrimento, não nos tira a dor. Mas tem um detalhe. A presença nos leva. A presença faz ser melhor. A presença nos faz ser mais forte. Você está entendendo? Não importa o tamanho da tua luta. Hoje na tua casa faça um altar. Faça um altar aí na tua casa. Escolha um lugarzinho para te dobrar os joelhos. Escolha um lugarzinho para te todos os dias fazer um ponto de encontro com o Espírito Santo. De manhã, à tarde e à noite. Ou de manhã ou à noite. Ou de manhã e à madrugada. Você tem que entender que Deus sonhou na tua vida antes de você existir. Esta é a verdade. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, trouxe a tua palavra um exemplo, Pai, que Davi ia chorando, andando e chorando, e de pé descalço. O grande rei Davi sofreu, Pai. Sofreu tribulações, sofreu angústia, sofreu a dor na alma onde viu a espada dentro da sua casa, filhos mortos, família dividida, suas muitas mulheres, suas concubinas. Em um tempo onde a poligamia valia, papai amado, lhe trouxe muitos dissabores, muitas dores, muito sofrimento. Mas mesmo assim, ele era o homem segundo o seu coração. Ele era um homem determinado, preparado para o Senhor, para as grandes conquistas, as grandes batalhas. Obrigado, querido Deus, por cada irmão que aqui esteve, cada irmã que aqui chegou. Eu os abençoo como tenho abençoado todos os dias quando mando uma palavra ao telefone desse irmão, ó Deus, ao coração desse irmão. Aleluia. Pai querido, muitos eu sei que não dão nem a mínima, às vezes nem olham a palavra, mas não sabem o que estão perdendo, pois é uma grande bênção. Aleluia, a palavra de hoje, livro de Efésios, papai amado, o livro todo, sobre filhos, sobre pais, sobre irmãos, e sobre como se armar, como se proteger, as armaduras espirituais, a oração. Aleluia, a proteção vem de Deus. Nós buscamos em Ti, querido Deus, aleluia, a segurança. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que tem caminhado comigo pela rede social, pelo WhatsApp, que tem conversado conosco, que tem pedido a sua oração no particular. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, prospera eles. Abençoa nossas cruzadas, Pai, as nossas pregações por onde passamos, por aonde vamos. Abençoa, Pai. Deus, é tão triste, tão sofrido ver o povo gemendo e sofrendo. Quanta doença, quanta enfermidade, quanta coisa ruim, papai amado. Mas eu clamo por misericórdia sobre a família de cada irmão, cada lar, cada família. Sustenta eles com a graça, com o amor, com a bondade, com a misericórdia. No nome de Jesus, dá uma semana abençoada a eles e a nós outros aqui. Que o teu amor, que o teu Espírito Santo nos envolva, nos abrace e nos ajude, em nome de Jesus. Se você tem um copo com água, uma garrafa, vamos juntos. Nós somos uma família, vivendo um compromisso. Eu sou pregador do Evangelho. Estou aqui para que você seja abençoado, somente isso. Aliás, eu boto essa estola aqui, irmão, porque eu acredito e creio. Tem irmãos aqui na live que já viram o que a unção de Deus na nossa vida tem feito.
nesses últimos anos, velho. Quando nós tiramos a estola, Deus manifesta o seu poder. Alguma coisa sempre acontece. Eu acredito muito. É como eu falei aqui agora, meu casaco. Houve uma época que eu não podia largar o casaco, porque pegar, botar a mão no casaco e cair. Agora esses dias nós estávamos numa caminhada aí, foi muito lindo. Deus fez um movimento onde o Espírito Santo de Deus tomou conta do ambiente, foi tremendo. São coisas que eu não vou filmar, não vou postar, né, irmão? Só vou dizer para vocês, se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, o problema é teu. Só sei que Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele está na nossa vida, amém? Queridos, a minha irmã Medianeira também, saúde para ti, minha irmã. Que o Senhor Jesus te abençoe, te ilumine, te guarde, te prospere, te proteja, amém? Aleluia, um beijo no coração. Irmãos do nosso grupo aí, fechadinho, que eu tenho uma meia dúzia, continuamos firme na oração, continuamos firme, irmão Almir, irmã Rejane, irmão Jair, irmã Esther, minha esposa, irmã Isabel, irmã Marilda, outros irmãos que não estão aqui na live. É um grupinho pequenininho, mas é aquele grupo fechado ali do WhatsApp. Eu quero dizer para você, você é especial para mim, você é especial para Deus. Continue firme na oração, andando a oração, nos mandar a palavra, oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. E eu gostaria de ouvir a tua fala na madrugada, você orando e dizendo a paz do Senhor, irmão. Não sabe orar, irmão? Não tem problema. Diga a paz do Senhor. Você está encabulado para falar, diga, eu abençoo este grupo em nome de Jesus. No nome de Jesus eu abençoo a vida do meu pastor. No nome de Jesus eu abençoo a vida do amigo pastor Antônio. E assim nós vamos indo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, se Deus não voltar nem para mim, nem para você, estaremos aqui na próxima sexta-feira. Um abração a todos. Saúde e paz em nome do Senhor Jesus.